tudo bem? A aula de hoje é uma aula de história. Eu vou continuar o assunto da Segunda Guerra Mundial. Nós vimos nas aulas anteriores os motivos da guerra, vimos a expansão da Alemanha, da Itália e do Japão na década de 30, antes da guerra estourar, e vimos na última aula a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, que foi a fase marcada pela expansão do eixo, né, da Alemanha e do Japão, sobretudo. A Itália também tenta conquistar territórios, mas nós vimos que a Itália não foi bem sucedida e passou a depender do apoio da Alemanha. Essa fase inicial foi de 1939 a 42. Né? A guerra como um todo na Europa foi de 39 a 45 e na Ásia o Japão invadiu a China em 1937. Então na Ásia ela foi um pouco mais extensa se a gente considerar a guerra entre o Japão e a China. Muito bem. Então nós vimos que em 39 a Alemanha conquistou a Polônia. Nós vimos que em 40 a Alemanha conquistou primeiro, invadiu primeiro a Dinamarca e a Noruega, em seguida invade a Bélgica, invade a Holanda e invade a França e derrota a França em 1940, foi a maior vitória do Hitler, da Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. Vimos que a Grã-Bretanha, entretanto, continuou resistindo, liderada pelo primeiro-ministro Winston Churchill. A Itália entrou na guerra nessa ocasião, quando a França já estava para se render, Mussolini entra na guerra, né, evidentemente do lado da Alemanha, e no final de 40, a guerra estava limitada mais à Alemanha e Itália de um lado e a Grã-Bretanha e seu império colonial do outro lado. Né? E lá na Ásia, a guerra limitada ao Japão e à China. Até meados de 1941, a União Soviética permanecia neutra no conflito e os Estados Unidos também neutros na guerra, embora, na prática, os americanos estivessem apoiando a Grã-Bretanha em termos de fornecimento de armamento, né, de matéria-prima. A tensão entre Estados Unidos e Alemanha crescia em razão disso. Mas a União Soviética permanecia neutra e o Hitler, assustado aí com o fortalecimento da União Soviética, impaciente porque não conseguia derrotar a Grã-Bretanha, temia o envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra. Então nós vimos que em junho de 1941, Hitler rompeu o acordo de não agressão com Stalin e invadiu a União Soviética. A Operação Barbarossa. O exército alemão conquistou um amplo território soviético, porém foi detido em dezembro de 41, nas cercanias de Moscou. A União Soviética entrou na guerra ao lado da Grã-Bretanha. A Alemanha não conseguiu derrotar a União Soviética, mas os alemães continuaram dominando um grande território. Aqui, ó, vamos voltar para o mapa para a gente dar uma olhada, que eu mostrei na outra aula. Aqui, ó. Então, nesse mapa a gente vê a situação, né? Aí, no final de 40, na verdade a situação já é em meados de 42, porque em junho de 42 os alemães lançaram outra ofensiva na União Soviética para conquistar essa parte sul aí, né, não sei se estou vendo, é o Mar Negro, né, a parte sul ali da Rússia, os alemães chegaram a anexar também, mas dominando um amplo território, que a gente está vendo também a França dividida, né. O norte da França ficou sob ocupação alemã, porque a guerra contra a Grã-Bretanha continuava, e o sul da França, a República de Vichy, virou um protetorado da Alemanha, quer dizer, o governo francês reconhecendo a hegemonia alemã na Europa. Em dezembro de 41, como nós vimos, o Japão ataca os Estados Unidos e ataca a Grã-Bretanha no Extremo Oriente. O Japão atacou a base aeronaval americana em Pearl Harbor, no Havaí, né, com a expectativa de destruir os porta-aviões americanos, que o Japão acreditava estariam estacionados lá. Na verdade, os porta-aviões não estavam lá, quer dizer, os japoneses destruíram vários navios, mas os principais navios eles não destruíram porque eles não estavam ali no Havaí na ocasião do ataque. Ainda assim, o Japão conquistou um amplo território, né, conquista várias colônias da Grã-Bretanha no Extremo Oriente, conquista a Malásia, Singapura, conquista Hong Kong na China, conquista as Filipinas, que era um território controlado pelos americanos, conquista a Indonésia, território colonial da Holanda, invade e conquista grande parte da Birmânia, que era também uma colônia da Grã-Bretanha, ameaçando tomar a Índia, anexou a Indochina, né, que era a colônia da França, ocupa a Tailândia, né,
e com isso vai dominar uma extensa área, como vocês estão vendo aí nesse mapa, incluindo a Manchúria e aquele pedaço, aquela parte da China que o Japão tinha invadido em 1937. Então a guerra assumiu de fato uma dimensão global a partir de 41. Estados Unidos, União Soviética entraram na guerra, né, ao lado da Grã-Bretanha, e com isso formou-se a famosa Grande Aliança, né, os aliados, né, que foi a aliança militar mais poderosa da história, com Estados Unidos de um lado, a Grã-Bretanha e o Império Britânico, mais a União Soviética, né, enfrentando aí do outro lado o eixo composto principalmente pela Alemanha, Japão e Itália. Outros países também entraram no eixo, como a Hungria, a Romênia, a Bulgária, mas sobretudo a Espanha entra no eixo também. A Espanha ajudou, mandou tropas que ajudaram na invasão alemã da União Soviética, mas o eixo era composto sobretudo pela Alemanha, pelo Japão, pela Itália. Bom, era muito difícil o eixo vencer a guerra. Muito difícil. Não pode falar que era impossível, mas a dificuldade era muito grande. Sobretudo quando os alemães não conseguiram conquistar os territórios que eles esperavam conquistar no leste da Europa, né, lá na União Soviética. Então eu tinha comentado que em 42 a Alemanha lançou uma outra ofensiva para tentar conquistar o sul da União Soviética e não conseguiu. Eles foram derrotados na famosa Batalha de Stalingrado, que deteve o avanço alemão ali no sul, na direção do Cáucaso. E uma outra ofensiva alemã, a última ofensiva alemã na União Soviética, né, levando a Batalha de Kursk, os alemães foram derrotados na maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial, e os alemães perderam, né, a capacidade ofensiva, a iniciativa no leste europeu. Da Batalha de Kursk em diante, né, que foi em meados de 43, a União Soviética esteve com toda a iniciativa, lançando a contraofensiva, e os alemães lutando na defensiva. Na mesma época, os japoneses foram contidos pelos americanos na Batalha de Midway, uma batalha aeronaval no Oceano Pacífico, e em 42 os aliados contra-atacaram no norte da África, enfrentando ou expulsando gradualmente o exército alemão do norte da África, né, e o exército italiano daquela região. Entre 42 e 43, o eixo foi expulso do norte da África nesse contexto maior da contra-ofensiva aliada. Em 43, pessoal, a Itália foi derrotada. A ilha da Sicília foi invadida pelos aliados. Mussolini perdeu condições de governar, já estava desgastado com os fracassos militares anteriores. Ele acabou sendo deposto, foi preso por ordem do rei Vítor Emanuel III. O Conselho Fascista, que era, né, o principal órgão do regime fascista, né, junto com Mussolini, apoiou essa queda de Mussolini. O Partido Nacional Fascista foi dissolvido. O sul da Itália foi invadido, ali a ponta, né, da bota, foi invadida, né, pelos americanos, né, pelos britânicos, e a Itália acabou se rendendo. O novo governo italiano, o general Badoglio, acabou reconhecendo a derrota da Itália. Só que os alemães não aceitaram isso. Os alemães ocuparam a maior parte da Itália enquanto os aliados estavam no sul. Resultado: a Itália passou a ser disputada pelos aliados, controlando o sul, e os alemães controlando o norte. Roma, inicialmente, né, também sob o controle alemão. Né? Foi nesse contexto que o Brasil entrou na guerra. Né? O Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo em janeiro de 1941. Em agosto, ele declara a guerra, né, à Alemanha, e o Brasil acaba enviando tropas, né, a famosa Força Expedicionária Brasileira, além de unidades da Força Aérea Brasileira, né, da FAB, envia essas tropas, esse evento de combate para a Itália. Né, e junto com os aliados, né, vai avançando na direção ali das áreas conquistadas, né, controladas pelos alemães. Só que, enquanto os alemães estavam ali no centro da Itália, Mussolini acabou sendo libertado, né, por um comando de paraquedistas alemães. Ele estava numa prisão, né, foi enviado um comando de paraquedistas que liberta Mussolini, e os alemães mandaram Mussolini lá para o norte da Itália. E lá eles instalaram uma república fascista alternativa, né, chamada República de Salò, apelidada de República de Salò. Mussolini, na prática, virou totalmente um fantoche dependente, né, do Hitler, né, dependente da Alemanha.
E, de toda forma, né, a Itália virou um dos palcos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial. Gradualmente, os aliados, né, foram expulsando os alemães da Itália. Nesse meio tempo, entre 43 e 44, né, onde a guerra estava de fato sendo decidida na Europa, era ali no leste europeu, né, o embate entre a Alemanha e a União Soviética foi o momento mais importante e decisivo da Segunda Guerra Mundial. Então, entre 43 e 44, a União Soviética, contra-atacando, foi expulsando os alemães dos territórios soviéticos e o exército soviético acabou invadindo, né, os países da Europa Oriental. Invade ali a região ali da Romênia, né, acaba invadindo a Hungria, acaba chegando na Bulgária, invade a Polônia, né, a parte polonesa da Alemanha, e foi avançando na direção da Alemanha propriamente dita. No outro lado da Europa, na Europa Ocidental, ocorreu a libertação da França. Começou em junho de 1944, né, com o famoso desembarque aliado americano, britânico e canadense na região da Normandia, no norte da França. No dia 6 de junho, o dia D, aquele episódio que foi retratado, né, no filme Procura do Soldado Ryan, né, do Spielberg, que retrata o desembarque na Normandia. Tem um outro filme mais antigo, muito bom, chamado Mais Longo dos Dias. Esse é preto e branco, né, que aí retrata de uma forma muito mais ampla, né, a campanha da Normandia. Então a França é invadida, né, quer dizer, começa a ser libertada pelos aliados, né, em novembro novembro não, em junho de 44, né? Em agosto de 44, Paris é libertada, e também em agosto de 44, os aliados fazem uma invasão no sul da França, no território da República de Vichy. Na verdade, a República de Vichy foi ocupada pelos alemães em novembro de 42, quando os aliados, né, tinham desembarcado tropas ali na Argélia, no Marrocos, né, para enfrentar os alemães no norte da África. Aí o Hitler ordenou a ocupação de Vichy. E o território de Vichy foi invadido também pelos aliados em agosto de 44. Resultado, a França foi libertada em 44. O exército francês da França Livre, né, comandado pelo de Gaulle, chega na França, assume o controle, né, dos soldados franceses que estavam em território da França, porque o Hitler mantinha na prisão 2 milhões de soldados franceses na Alemanha, né? Mas a parte que estava lá na França, o de Gaulle reorganiza, e com isso a França efetivamente volta para o combate contra a Alemanha. Entre 44 e 45, por sua vez, os americanos foram avançando no Pacífico, sobre os territórios dominados pelo Japão, especialmente nas ilhas, né, menores do Pacífico, ali, indo na direção do Japão. Foi importante, inclusive, a conquista americana das Ilhas Marianas, porque serviram de base para os americanos lançarem, né, ataques de bombardeio aéreo sobre o Japão. E em 45, pessoal, a Alemanha e o Japão foram derrotados. Quer dizer, no início do ano ocorreu a invasão aliada da Alemanha. Lembre-se que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha se rendeu sem ter sido invadida. Já na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é invadida pelos dois lados. A leste, invadida pelo exército soviético, que chega inclusive a Berlim, né, os soviéticos é que tomam Berlim, e a oeste pelo exército americano, pelo exército britânico, canadense, pelo exército francês. Né? Só que em abril ocorreram 3 mortes consecutivas, que vão mudar o rumo da guerra. Quer dizer, a guerra já estava definida, né? Quer dizer, a Alemanha já perdeu a guerra, o Japão também, mas muda assim, digamos, o ritmo da guerra, ou então a liderança no conflito. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, morreu no dia 12 de abril. Aí foi sucedido pelo vice-presidente, o Harry Truman. Mussolini, né, com os aliados tomando praticamente toda a Itália, Mussolini tentou escapar para a Suíça, mas foi capturado por italianos antifascistas e foi fuzilado. E Hitler, já com os soviéticos tomando Berlim, Hitler, vendo que não tinha mais alternativa, acabou se matando no final de abril. Um novo governo surgiu na Alemanha, tendo como presidente o almirante Dönitz, que reconheceu o inevitável, que a Alemanha havia perdido, né, a guerra. Em maio, no dia 8 de maio, os alemães se renderam, né, os Estados Unidos, né, para os britânicos. No fuso horário, em razão de mudança de diferença de fuso horário, para os soviéticos já era 9 de maio, então a rendição na União Soviética é comemorada no dia 9 de maio, e, né, no Ocidente é comemorado no dia 8 de maio. Foi o final da guerra na Europa.
Porém, a guerra continuava na Ásia, né? Quer dizer, com os japoneses resistindo. E como é que está o nosso horário aqui? Tá, eu anotei aqui o horário, 11h24, tá, para a gente falar mais um pouquinho. E com isso os americanos foram, né, controlando as Ilhas Marianas, foram lançando uma ofensiva aérea sobre o Japão, de bombardeio sobre o território japonês sem precedentes na história. O Japão foi muito mais bombardeado, né, do que a Alemanha. Inclusive, começou em novembro de 44 uma campanha aérea contra Tóquio. Essa campanha se estendeu até agosto de 45, até o Japão, né, se render. E o maior bombardeio aéreo, pessoal, da história, ao contrário do que as pessoas imaginam que foi o ataque nuclear atômico sobre Hiroshima e Nagasaki, não. O maior bombardeio aéreo da história ocorreu entre os dias 9 e 10 de março, com bombardeios convencionais lançando bombas incendiárias sobre Tóquio, chamada Operação Meeting House, né? 100 mil japoneses foram incinerados, foram mortos nesse bombardeio. 1 milhão de japoneses no Tóquio ficaram desabrigados. 41 quilômetros quadrados do território de Tóquio desapareceram. Foram totalmente incinerados. Né? Nunca se viu coisa igual. E o Japão continuou resistindo. E os americanos, né, temendo que uma invasão do território japonês iria implicar num número de mortos de soldados americanos inaceitável politicamente. Além de mortos também em grande quantidade lá do Japão, né? Não só de soldados, né, japoneses, militares, mas também da população civil. Haveria um massacre. Os americanos venceriam no final, mas a um custo de vidas humanas inaceitável. Nesse meio tempo, a guerra havia terminado na Europa e a União Soviética até então tinha ficado neutra, né, no conflito asiático, não estava envolvido no conflito asiático, estava lá concentrado na guerra na Europa. Acabou a guerra na Europa, aí que o Stalin, isso aí já tinha sido combinado com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha, foi aí que o Stalin voltou-se para a guerra contra o Japão, né, e declara guerra ao Japão e invade a Manchúria em agosto. Pessoal, foi nesse contexto de um Japão que continuava resistindo aos bombardeios aéreos, resistindo a um bloqueio naval que os americanos tinham lançado, né, sobre o arquipélago japonês, enfrentando agora também a União Soviética tomando a Manchúria, e o Truman, o presidente dos Estados Unidos, com medo da União Soviética acabar controlando um imenso território na China, é que o Truman decidiu utilizar a arma secreta americana, desenvolvida inicialmente para ser usada contra a Alemanha. Eu estou me referindo à bomba atômica. Só que a guerra terminou na Europa antes da bomba atômica ficar pronta, no projeto Manhattan. A primeira bomba atômica explodiu, um teste de bomba atômica explodiu em território americano, em julho de 45, né, lá no deserto do Novo México. Aí que os americanos viram que a bomba funcionava. Né? E agora estava nesse cenário do Japão resistindo aos bombardeios aéreos convencionais, a União Soviética entrando na guerra, ameaçando também, né, tomar territórios lá no Extremo Oriente, né, em agosto. E com isso o Truman tomou a decisão, até hoje altamente controversa, de usar as bombas atômicas sobre o Japão. Né? Resultado. No dia 6 de agosto foi lançada a bomba atômica sobre Hiroshima, né, que matou, imediatamente a gente não sabe quantas pessoas morreram, mas ao longo de 45, né, em consequência de ferimentos, radiação, né, queimaduras e tal, matou entre 90 mil e 140 mil japoneses, e depois lançou a outra bomba atômica sobre Nagasaki, que matou entre 60 e 80 mil japoneses, né, aproximadamente. Né. Foi entre o lançamento das duas bombas que a União Soviética declarou guerra contra o Japão e invadiu a Manchúria, mas a decisão já tinha sido tomada antes e o Truman já temia nessa ofensiva soviética sobre o Japão e sobre a China. Diante daquele cenário, o Japão resolveu se render no dia 10 de agosto. O anúncio foi, na verdade, feito no dia 15 de agosto. No dia 26, os americanos invadiram o Japão sem sofrer nenhuma oposição. E no dia 2 de setembro, o Japão se rendeu formalmente aos Estados Unidos, aos aliados, encerrando a guerra na Ásia. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial termina na Europa em maio, com a derrota da Alemanha, e termina em setembro na Ásia, com a derrota
do Japão. Vou comentar as consequências agora em outro vídeo, beleza? Ou daqui a pouquinho em outro vídeo. Até lá.